O Sunday Night Football da semana 14 promete bastante. Houston tem a volta de CJ Stroud, um Texans que vence a 4 jogos seguidos e lidera sua divisão. Jones laces it and it's incomplete. The Houston Texans #1 defense comes through. A equipe viaja até o Arrowhead para encarar Patrick Mahomes e os Chiefs, que perderam na semana passada e por enquanto estão fora dos playoffs depois da derrota para Dallas. As Dak is able to hit Pickens and the Chiefs without timeouts. Dallas with a first down. It's over. I mean, unless something crazy happens. Se a equipe de Patrick Mahomes não vencer essa semana, vai sofrer muito para chegar nos playoffs. As chances caem para menos de 10% e vai ser difícil encarando uma defesa que tá jogando bola que nem a do Houston Texans. A proteção a Mahomes não tá sendo boa nessa temporada. Mais uma vez ele sofreu pelo menos 3 sacks. São 5 jogos consecutivos onde o camisa 15 tá sendo muito atingido. Semana passada foram 13 e ele ainda perdeu 2 jogadores da OL. E a gente sempre fala, tudo tá ruim, mas ainda pode piorar. A OL já estava machucada e os 2 jogadores que saíram da linha ofensiva eram os tackles, então isso vai ser muito problemático. Houston tem uma das duplas mais assustadoras da liga, Will Anderson e Daniel Hunter. Os 2 jogadores passaram batidos semana passada contra a equipe do Indianapolis Colts, que só teve 1 sack sofrido contra essa defesa de Houston, mas os 2 vão estar com fome para compensar tudo que não aconteceu no último jogo. Mas na semana passada pararam o melhor ataque da NFL a 16 pontos, 3 de 12 em terceiras ou quartas descidas. Número impressionante para uma das melhores defesas. Nos últimos 6 jogos, essa defesa não cedeu 19 pontos ou mais para nenhum time na NFL. Um número impressionante. A secundária teve um jogo complicado contra Daniel Jones, 201 jardas, um rating de 101 e 2 touchdowns, mas quando a gente para olhar, foram flashes. Jonathan Taylor teve uma grande jogada, Josh Downs teve uma recepção espetacular e cedeu mais de 70 jardas para Alec Pierce, isso não tem o que fazer. Ainda assim, a gente está falando de 200 jardas na NFL de hoje, esse número é absurdo. O rate talvez seja o que preocupa, já que é a melhor secundária da NFL nesse quesito em 2025. Mas vale a gente lembrar, o time só cedeu 226 jardas aéreas na semana 1 da NFL. Desde então, nenhum time passou de 202 jardas. Será que o Mahomes consegue fazer isso? Semana passada foram 261, 4 touchdowns e um rating de quase 130, muito melhor que os últimos 3 jogos. Unbelievable play by Mahomes. Os 28 pontos de Kansas City também foram muito melhores do que o time estava fazendo. Nas últimas 3 partidas tinha ficado abaixo de 24. O time foi 3 de 3 em quartas descidas e 3 de 3 quando chegou à red zone dos Cowboys. Mais uma semana, Rashee Rice foi o grande destaque. 8 recepções, 92 jardas e 2 touchdowns. 90 jardas ou mais em 10 jogos consecutivos para ele. Down for the catch, the touchdown by Rice. Quem também apareceu bem no jogo foi Xavier Worthy, 4 recepções, 61 jardas para ele, tá tendo uma boa temporada até agora. E claro, não dá para ficar de fora, Travis Kelce, 45 jardas e um touchdown, 2 jogos seguidos com mais de 40 jardas para ele. Hollywood Brown apareceu pouco, foram só 2 recepções, mas uma delas foi para endzone. Kareem Hunt somou um pouco no jogo aéreo, mas foi no chão onde se destacou. Média de 4.1 por carregada para ele. Isaiah Pacheco voltou de lesão, mas foram só 3 corridas para 16 jardas para o camisa 10. A defesa de Houston lida bem contra a corrida. Anulou Jonathan Taylor a 4 por carregada em 85 jardas no último jogo. Um grande trabalho. Aí o torcedor do Kansas City Chiefs vai virar para mim e falar: Ornelas, a nossa defesa fez exatamente a mesma coisa contra os Colts. Anulou Jonathan Taylor, fez Daniel Jones parecer o velho Daniel Jones dos tempos dos Giants e segurou um ataque muito bom a 20 pontos. Eu concordo, a gente não precisa lembrar disso. Na semana passada, o time sofreu 31 pontos e 9 de 16 em terceiras descidas. Era uma defesa que estava cedendo abaixo de 23 em 5 dos últimos 6 jogos, mas Dallas está muito quente na temporada.
to Williams for the touchdown at the last moment. E esse time tá muito quente porque Dak, CeeDee Lamb finalmente se entenderam em 2025. O que ele tá fazendo com o camisa 88 e George Pickens não é brincadeira. Secundária dos Chiefs cedeu 320 jardas para ele na semana passada e um rate de 100.4. Então a defesa precisa melhorar na próxima semana. Around the defender and takes off past Edwards. Oh my gosh! E falando de rating, toda vez que essa defesa dos Chiefs cedeu um rating acima de 100, sofreu bastante. Em 4 oportunidades na temporada, perdeu 3 jogos onde o ataque adversário conseguiu isso. Stroud ficou longe do 100 no rating semana passada, 75.4 para ele. Ele ficou abaixo de 100 em 6 das 9 partidas como titular nesse ano. Mas apesar de um rate ruim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Stroud voltando de lesão e era um cara que já estava sofrendo há algum tempo com uma certa precisão ao controle do jogo. Foram 276 jardas semana passada, 7.9 por tentativa de passe, acabou com uma interceptação, mas tem muita coisa boa no jogo. Stroud, he's open. Nico Collins, the defender, fell down, and Collins turned around. The ball was there. Algo que CJ Stroud precisa ficar de olho é a sua proteção. Foi sacado 2 vezes na semana passada e 2 está sendo a média que ele está sofrendo. Kansas City não teve nenhum sack em quase 40 tentativas de passe de Dak na semana passada. A média na temporada está ficando abaixo de 2. A secundária precisa ficar de olho em Nico Collins, principal recebedor do time. 5 recepções e 98 jardas para ele na semana passada. Collins with yards after the catch, 21 yards. Quem tá aparecendo cada vez mais é Jaden Higgins. Pegou tudo na direção dele, 65 jardas. Melhor marca para ele em jardas na temporada de 2025 da NFL. Quem também foi bem na semana passada foi Dalton Schultz, 7 recepções, 55 jardas. Pelo menos 50 jardas em 4 dos últimos 5 jogos. Pra gente fechar, a gente fala do jogo terrestre de Houston, que olha, assim como de Kansas City, faz o necessário para ser honesto. Woody Marks não passou das 70 jardas na semana passada, média abaixo de 4, apesar de algumas boas corridas. Nick Chubb, o veterano, também não conseguiu fazer muito quando apareceu, apesar de um touchdown. A defesa de Kansas City anulou muito bem Javonte Williams, menos de 4 jardas por carregada, mas Dallas conseguiu achar soluções, quase 140 jardas, 5.3 por carregada e um touchdown. Vale muito também por conta do touchdown de Davis, mais de 40 jardas para ele nessa jogada. São duas equipes que têm uma rivalidade bem interessante. Kansas City venceu os últimos 5 jogos, inclusive na pós-temporada. A gente vai lembrar um outro jogo de playoff que as duas equipes estavam envolvidas lá em 2003. Quarterback Trent Green found Eddie Kennison for his first scoring play of the year. And then Dante Hall went coast to coast for the second time in as many weeks. Picks it up. First guy misses, second, third guy misses. Right side, a block for Dante Hall. Gets a block from Blaylock. Up the right side, 45-40. Cuts back right. He's up to 25. An incredible punt return by Dante Hall. He's got it. He cut back left. It is